Bom, como a gente viu, uma das grandes perguntas que cercam o mercado financeiro é de quem assumirá o comando do Ministério da Economia no governo Lula. Ontem, durante o Fórum Esfera, que foi evento realizado aí no Litoral Paulista, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, afirmou que a nova regra fiscal que será proposta pelo governo eleito precisa ser ancorada na contenção da dívida e não apenas em um teto de gastos. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o economista e professor da Fundação Getúlio Vargas, Nelson Marconi. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Eu gostaria de entender a sua análise sobre essa âncora fiscal que ainda não foi citada em nenhum momento pelo governo eleito, que coloca que é preciso acabar com o teto de gastos porque seria uma regra já ultrapassada, mas sem propor nada no lugar. De que forma que o senhor compreende esse cenário e que âncora poderia ser essa? Boa tarde, Evandro. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Bom, realmente a discussão essencial, aí você tem toda a razão, é sobre qual vai ser esse, digamos, mais que uma âncora, um regime fiscal que o governo pretende adotar, né? O teto, ele se mostrou realmente um instrumento que não conseguiu ser, vamos dizer, hoje, né, ele já está superado, isso que eu diria, não que ele não conseguiu, ele está superado, porque ele foi muito restritivo do ponto de vista da correção da inflação, da despesa pela inflação, e agora a gente precisa ter um outro instrumento. Na verdade, um novo regramento mais amplo, né? Esse regramento ele tem que combinar tanto um controle da evolução da dívida, que é o principal indicador de médio e longo prazo, como das chamadas despesas primárias, né? Porque as despesas primárias, elas também são justamente elas que vão gerar o resultado do governo e daí, por consequência, né, ter algum impacto sobre a dívida. Tanto as despesas primárias, a gente chama as despesas mais comuns do governo, tanto investimento como consumo, como as despesas com juros, ambas pressionam a dívida. Então, o governo precisa tratar todo esse conjunto de despesas, juros, despesa primária, a dívida, e tudo isso está refletido no novo regime fiscal. Quando o governo ele propõe só uma PEC, né, para excetuar o teto que hoje está aí, que já está se mostrando superado, justamente porque ele acabou representando uma série de despesas que hoje precisam ocorrer, mas ele não deixa claro qual é a regra, qual é esse novo regime fiscal. A desconfiança, não diria desconfiança, mas a insegurança é muito grande em relação ao futuro fiscal, do cenário fiscal. Então, o certo seria ele começar já a colocar qual seria esta nova regra proposta e colocar em discussão uma nova regra. Aí sim ele teria muito mais facilidade, inclusive, para aprovar a PEC da transição. Professor, aí diante disso, muita gente fica perguntando quem será o ministro da Fazenda. Inclusive, nesse evento do Grupo Esfera Brasil, em que o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, participou, o nosso âncora aqui da CNN, que estava mediando o evento, fez essa a primeira pergunta ali daquele momento, né? E aí, Geraldo Alckmin disse que é preciso esperar, que tudo tem que seu tempo, mas que vai ser anunciado em breve. Agora há pouco, inclusive, também na nossa programação, nós vimos aí a fala do ex-ministro Maílson da Nóbrega, que disse que, para esse momento, um nome para a Fazenda não seria essencial, porque o que se necessita agora é que seja apontado pelo grupo de transição quais são as demandas que o país tem. Qual que é a sua análise? Um nome seria fundamental para guiar toda essa tratativa e principalmente para apresentar para todo mundo um projeto de âncora fiscal, ou nesse momento ainda não? Eu acho que é bastante importante, sim, o presidente eleito Lula, ele definir qual vai ser a equipe econômica dele. Lógico que ele não precisava ter feito isso no dia seguinte em que ele que foi anunciado o resultado da eleição, poderia ter feito até, né? Não fez, ele tem um prazo, logicamente nós estamos falando justamente de um período de transição, mas quanto mais ele demora para fazer isso, menos fica claro qual é a cara da gestão da política econômica. E vamos dizer, essa aparente falta de definição é uma coisa que vem marcando muito, né, desde a campanha. Infelizmente, vamos dizer, os anúncios, né, que o PT tem feito em relação às propostas, tal, a gente tem que agora realmente dar todo o apoio, eu acho, todo o apoio para o governo novo, para o governo eleito, não para o governo novo, né, porque ele não tomou posse, mas para o governo eleito. A gente tem que torcer para que tudo dê certo, mas essa falta de definição de políticas e agora de nomes causa justamente esse cenário totalmente nebuloso e incerto. Então, as duas coisas são importantes, eu acho. Anunciar os nomes da equipe econômica, os principais nomes, logicamente, e encaminhar a discussão sobre
a regra fiscal, sobre esse, eu diria que é mais amplo do que a regra fiscal, mas o regime fiscal do país. É lógico que ele não vai fechar isso agora, mas ele tem que encaminhar. Eu acho que sinalizar para toda a sociedade, não é a questão do mercado financeiro que eu estou querendo dizer, mas para toda a sociedade, qual é a cara da política econômica, qual é vamos dizer, a gestão, quem vai gerir essa política econômica, lógico, sob a batuta do presidente Lula, é muito importante nesse momento. Professor, o senhor menciona que a política econômica ainda não tem cara. E a questão política do governo? Porque a gente tem visto aí tratativa já do PT em apoio ao líder, né, da Câmara, Arthur Lira, para que ele seja reconduzido, inclusive, à presidência. A partir já desse movimento e das tratativas que o governo eleito tem feito para conseguir emplacar essa PEC, qual vai ser a cara política desse governo? O governo ele vai ter que tentar acomodar, né, essa frente ampla o futuro governo, né, tentar acomodar essa frente ampla que ele, de certa forma, teve apoio, né, durante o processo eleitoral e que vai ser muito importante para ele negociar agora no Congresso, né? Então, politicamente, ele vai ser um governo que ele vai ter que tentar fazer essa composição dentro, né, do âmbito dos ministérios, no âmbito do Poder Executivo, e ele vai ter que negociar muito com o Congresso, sempre considerando que é um Congresso que é razoavelmente mais conservador, digamos, do que foi o Congresso anterior. Mas, de toda forma, o governo, quando ele inicia um processo, ele começa o seu novo mandato, ele tem sempre um suporte maior, ele tem, vamos dizer, um pouco de um suporte maior, um apoio maior, tá certo? Ele tem gás para queimar aí, digamos, tá? E conseguir colocar uma série de propostas no Congresso, né? Então ele tem que aproveitar esse período fortemente, né? É lógico que para isso ele também vai ter que fazer uma série de acordos, e esses acordos com certeza vão se refletir na composição do ministério e na composição do governo. Vai ser um governo que vai ter que acomodar, no bom sentido, eu diria, né, vários grupos que estão representados dentro do Congresso e que estavam dentro dessa frente ampla que apoiaram o presidente eleito. Nelson Marconi, que é economista, professor da Fundação Getúlio Vargas, obrigado por nos atender nesse domingo. Bom restinho aí de fim de semana para você e até a próxima. Para você também, para todos. Muito obrigado. Até mais.